O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Acolhendo Dona Laide, que completa mais um ano de vida e vem até aqui. Agradecendo a senhora faz o aniversário, a senhora traz o presente para Nossa Senhora, logo a senhora verá esse presente ajudando a ornamentar o altar de Nossa Senhora da Piedade. Agradecer a presença de todos que aqui estão e também aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Meus caros, neste 26º domingo do tempo comum, permitam-me ir sem rodeios àquilo que nos é dado tanto por Deuteronômio, pelo Evangelho de Marcos, e que abre um panorama para entendermos muito bem aquilo que Tiago fala na sua carta. Para que compreendamos aquilo que cantamos no Salmo como resposta, e que por sinal ficou tão bonito. A lei do Senhor Deus é perfeita. Alegria ao coração. Vejam que coisa singular apresentado no livro dos Números, na primeira leitura. É uma cena que talvez todos nós já tenhamos escutado algumas vezes, mas ela tem uma peculiaridade sutil, mas muito profunda. Moisés recebe alguns colaboradores. E a leitura vai dizer que, do mesmo espírito que Moisés possuía, foi dado esse mesmo espírito dividido entre aqueles que iriam com ele ajudar a cuidar do povo. Porém, dentro de todos aqueles que tinham sido eleitos, 2 não estavam na tenda da reunião, aonde o Senhor se apresentaria. E esses 2 receberam o mesmo Espírito que pousava sobre Moisés, na mesma medida com que todos os outros receberam. E daí um jovem chega a Moisés e diz: 2 que não estavam aqui estão lá fora profetizando. Há uma beleza singular aqui, sim, de que o Senhor nosso Deus dá ao número daqueles que têm a responsabilidade de cuidar do seu povo o mesmo peso
e a mesma responsabilidade. Mas há uma sutileza aqui. Uma sutileza como algumas vezes algumas perversidades, algumas maldades, ou alguns deslizes inocentes podem conduzir o nosso agir com os outros, agir na história. Esse jovem chega e diz: os dois que não estavam aqui estão lá fora profetizando. Isso poderia ser para Moisés um motivo de indignação, mas pelo contrário, manifesta um anseio na boca de Moisés. Quem dera todo o meu povo fosse profeta. Quem dera todo o meu povo entendesse a riqueza da lei do Senhor, a responsabilidade que significa acolher essa lei para que realmente vivamos a alegria em nosso coração. Seria fundamental, mais do que nos preocuparmos se eles estão aqui dentro ou lá fora, sabermos o seguinte: o Senhor nosso Deus não deixa o seu povo sem o amparo necessário. Seria necessário compreendermos aquilo que é fundamental. O importante, de fato, é sabermos qual o Espírito que nós recebemos. O Espírito que, oriundo da palavra, oriundo de Cristo, oriundo da fidelidade, nos ajuda a crescer à imagem dos filhos de Deus, ou o Espírito que deixa-se conduzir pelo egoísmo que obstrui, trava e dificulta relacionamentos, iniciativas e perspectivas de um mundo melhor. Bom, a leitura de Números, de alguma forma, tem uma aparência singular com o Evangelho de Marcos, que, por sinal, é a sequência do Evangelho de domingo passado. Não existe um pulo, existe uma continuidade na liturgia. Só para recobrarmos um pouco, Jesus disse aos seus discípulos: o Filho do Homem morrerá, ele será entregue, morrerá, depois de 3 dias ressuscitará. Não é mais alguém que diz, é o próprio Senhor quem diz. E os discípulos ficam incomodados quando um pouquinho mais à frente Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando tanto pelo caminho? Eu dizendo tantas coisas importantes, o que vocês estavam tão distraídos? E eles não sabiam como responder essa pergunta, porque enquanto o Senhor dizia o horizonte de sua entrega, eles estavam discutindo qual de nós será o maior. Vejam, o Senhor fala de algo profundamente íntimo e eles se preocupam com algo profundamente egoístico. E aí temos a continuidade do Evangelho de hoje, onde João, cujo nome significa Deus é misericórdia, vira para o Senhor e diz: nós encontramos alguém falando em seu nome, mas nós o proibimos porque ele não anda conosco. A princípio podemos pensar que João, cujo nome Deus é misericórdia, esteja muito preocupado com a integridade da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja preocupado com a própria imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não. Olhando um pouco para trás, vemos um pouco daquilo que move o coração dos discípulos para essa iniciativa. É porque se tivesse alguém que estivesse falando fora do seu grupo, eles correriam o risco de perder um pedaço daquilo que eles supostamente ainda esperavam, porque não tinham entendido o que o Senhor havia dito. E daí a imagem que Jesus apresenta: se alguém escandalizar algum desses pequeninos que creem, seria melhor que tivesse uma pedra de moinho amarrada no pescoço e fosse jogado. Esse escandalizar não é simplesmente do costume que nós temos com a palavra de escândalo, chamar atenção negativamente, não. Esse termo significa: infeliz daquele que conseguir afastar alguém do meu caminho.
pela sua postura, pelo seu modo de viver. É infeliz aquele que faz com que desistam de caminhar comigo. Meus caros, minhas caras, daí toma uma nova forma aquilo que Jesus diz a respeito da mão, dos pés e do olho. Não porque o Senhor queira que nós sejamos mutilados, mas porque, quando os nossos interesses mesquinhos tomam forma e corpo, eles podem fazer com que nós entremos num grande vale aonde existe choro e mau cheiro. Esse grande vale não é aquele que está fora de nós, como, por exemplo, motivou Jesus a dizer aqui a respeito de um vale onde existiam restos de animais, alguns eram sepultados por outra parte, um lugar seco, onde o fogo sempre estava aceso para diminuir o odor desagradável de um vale marcado pela morte. Não que seja um inferno que um dia possamos alcançar, mas porque todas as vezes que nós esquecemos que, na verdade, fomos chamados a caminhar com o Senhor, não a partir daquilo que iremos receber, mas pelo compromisso da vida que Ele demonstrou a todos nós, pela fidelidade à Sua palavra, que é fonte de liberdade e de vida para todos nós. Compreendamos que, na verdade, não adianta ganharmos tudo se perdemos a nós mesmos. E, tristemente, não é difícil de entender e nem de imaginar aqueles que tudo têm ao seu alcance, mas vivem em seu interior uma realidade profundamente marcada por um mau cheiro e por um fogo que nunca se extingue, que é o da consciência e o do peso de não serem o melhor que podem para aqueles que estão à sua volta e para o mundo. Isso é um peso terrível, porque alguém que consegue olhar para a sua vida e perceber que ela realmente, apesar de ter tudo, é infrutífera, e nada consegue significar nem para si, nem para os outros, é um verdadeiro inferno. E não precisamos pensar no pós-morte, porque no presente já pode ser demasiadamente tortuoso. Nessa liturgia, tão simplesmente, fica a evidência de uma coisa. Fomos chamados a caminhar com o Senhor, fomos chamados a participar do seu mistério de amor, temos a responsabilidade de anunciar a sua palavra, mas quem é o maior? O que é o mais importante? O que realmente e a que realmente fomos chamados? Não será justamente essas perguntas mal respondidas que fazem com que tenhamos a triste notícia nos telejornais de tanta perda de medicamento? Não é justamente aquilo que vemos nos telejornais, o desrespeito com tantas pessoas? Não é justamente o que vemos no tempo presente, onde quem tem, manda, quem não tem, não tem vigor em tantos lugares? Não será justamente no tempo presente que, no fundo, alguns de nós já tenham pensado: parece realmente que o nome de Jesus não é para a salvação, mas para alguns, um mero objeto de mercado. Não será essas perguntas mal respondidas que obscuram a muitos quererem caminhar com o Senhor? Vejam, e aí nós entendemos um pouquinho daquilo que Tiago escreve na sua carta. Aparentemente fica visível uma cena e algo que Tiago está escrevendo com concretude no meio de sua comunidade. Algumas pessoas trabalharam, não receberam aquilo que lhes era devido, e por não terem recebido aquilo que não lhes era devido, Tiago é obrigado a falar com essas pessoas que não pagaram o que era necessário, que não foram honestas e que se regozijavam dentro do seu luxo, em detrimento da necessidade de outros, nem mesmo cumprindo com os seus deveres. Ele vai dizer: vós viveis luxuosamente na terra, entregues à boa vida,
cevando os vossos corações para o dia da matança. Cevando os vossos corações para o dia da matança. É claro que aqui está uma visão de algo que irá acontecer, mas cevar os corações significa engordar o íntimo de suas consciências com a pura vaidade e com total descompromisso, que podem se tornar extremamente gordos, fartos. Mas, e daí? Um coração cevado. E aí essa expressão me lembra um pouco daquilo que eu vi na roça, quando morei lá. Cevar um porco ou cevar um capado. Vai engordando o bichinho, engorda, aí quando ele está no peso certo, não é? E aí está. Essa expressão ela é profundamente significativa porque, cevando os vossos corações e engordando-os nas suas vaidades, mas simplesmente para a morte. E tristemente uma morte sem sentido. Mesmo que tenham falado de Jesus Cristo, mesmo que tenham feito muitas coisas em nome de Jesus Cristo, faltou um fundamental. Vocês querem me seguir de fato? Se querem, vivam comigo o horizonte da entrega. E de uma entrega cotidiana. Não em pequenos momentos, mas cotidiana. Todo dia. Do parar e pensar, realmente, o que eu sou, todo dia, no meio do mundo, no meio da história, corresponde àquilo que um dia Jesus fez com seus discípulos e fez conosco. Segue-me. Venham após mim para a vida. Para uma vida que tem sentido agora. Que culmina na eternidade, mas que tem sentido agora. Ou cevamos nossos corações, querendo tudo e perdendo o essencial. Que o Senhor nos ajude a compreender e a ver grandes problemas em comunidades cristãs, onde não existem espaços para outras pessoas, são marcados por isso. Quem ficará com um pedaço maior? Grandes problemas em voluntariados está marcado por isso, porque de algum modo a vaidade pode coordenar. Grandes problemas no meio político, jurídico, em toda espécie de relações pode estar marcado por isso. O que eu vou ganhar e não o que nós podemos ser. Isso é um grave problema. E talvez seja um grave problema que ainda continue a marcar as nossas divisões e não o nosso compromisso com o bem de todos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,